Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, especial desta terça-feira, muita utilidade pública e prestação de serviço para você que acompanha a programação da Rede Alesp, lógico, as notícias do Parlamento Paulista, chamando para logo mais às 2h30 da tarde, tem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, aí presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB. Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp, todos os detalhes dessa sessão virtual se acompanha aqui na Rede Alesp. E vamos seguindo o nosso jornal. O Jornal da Rede Alesp tem contato agora com Lucas Palmiro, que é médico endocrinologista, especialista em diabetes. Ele vai falar dos cuidados que as pessoas que têm diabetes devem ter em tempos de coronavírus. Lucas, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem? Agora, Lucas, existe, uma preocupação muito grande agora com as pessoas que têm diabetes, porque elas fazem parte do grupo de risco aí para o novo coronavírus. Quais os cuidados que devem ser tomados? E eu lhe pergunto, isso quer dizer que todas as pessoas que têm diabetes, se desenvolver um quadro da doença, eles vão ter um quadro grave ou são pessoas mais propensas, Lucas? É importante a gente explicar isso. Então, vamos lá. Na realidade, o diabetes, por si só, ele já faz com que a pessoa tenha mais infecção. Então, o diabético, ele já faz mais infecções, independente seja por coronavírus, ou por pneumonia, ou infecção de pele, do que uma pessoa normal. Não é pelo fato da pessoa ter diabetes que necessariamente ela vai desenvolver um quadro grave de coronavírus, mas ela é mais propensa a pegar o vírus. Faz parte do grupo de risco e, infelizmente, a mortalidade do diabético quando pega o coronavírus é mais alta do que a população em geral. Agora, Lucas, por que isso acontece? Qual que é a explicação técnica e científica? O diabético, ele tem um erro do controle glicêmico, mas, na realidade, ele é inflamado. O diabético, ele produz muita interleucina, ele produz fator de necrose tumoral, ele produz muita coisa que, quando um vírus entra, ele acaba fazendo essa inflamação que ele já tem de base, ou seja, que ele já tem pela doença do diabetes, se agravar. Então, o sistema imunológico dele não responde igual, ele é um pouco mais sensível e a infecção pelo vírus acaba sendo mais exagerada. Então, é como se a pessoa fizesse chover numa tempestade que já estava acontecendo. Então, o diabético já é inflamado. O coronavírus inflama um sistema que já é inflamado no diabético também. Agora, doutora, aqui é a Tayana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tayana. Eu tenho uma questão. Tudo ótimo. A gente sabe que existem vários grupos de diabéticos, né? Existem aqueles que precisam da insulina e existem aqueles que não precisam. Para quem, eu acredito que é o caso mais grave, precisa de insulina, tem um cuidado muito maior, tem uma diferença muito grande ou não? Os diabéticos, no geral, têm que tomar os mesmos cuidados? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é excelente, tá? Na realidade, a gente sempre fala muito da ideia do diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional, mas existem vários subtipos de diabetes. Não é pelo fato da pessoa usar a insulina que vai ser um marcador de gravidade. Quem está tomando só remédio para o diabetes, então está usando a metformina, a pioglitazona, que é uma pessoa menos problema, ou seja, que não vai ter impacto. Na realidade, o fato de usar insulina significa que o pâncreas dessa pessoa não produz insulina suficiente, mas ele é um diabético e o diabético tipo 2, ele produz insulina em excesso, só que os dois são inflamados, são estados pró-inflamatórios. Agora, quando um diabético pega uma infecção, não precisa ser só por coronavírus, normalmente o controle glicêmico piora. Então, o que eu estou pedindo para os meus pacientes é o seguinte: cuidem-se também do diabetes, porque você pode precisar procurar auxílio médico, porque o diabetes descontrolou e a infecção acaba sendo pior ainda.
Então, controlar o diabetes, fazer uma boa alimentação e tomar os remédios é fundamental. Agora, doutor, uma questão importante dentro disso que o senhor acaba de falar. Quem está com a diabetes totalmente controlada, através de dieta ou medicamento, ele sai dessa linha de risco? Sim ou não? E outra coisa, quem tem aquela pré-diabetes ou então a síndrome metabólica, eles estão em risco também? Ótima pergunta. Na realidade, o fato de ter diabetes é um estado pró-inflamatório, independente dele estar compensado ou não. Tanto que quando uma pessoa chega no pronto-socorro e ela fala que ela tem diabetes, mesmo que seja leve, a gente vai ter mais cuidado, a gente vai ter mais risco de infecção. No caso do diabético bem controlado, ele continua sendo grupo de risco, mesmo que a glicada dele esteja em 6,0 com uma glicose de jejum de 90. Isso não é parâmetro de risco para o coronavírus, ele está no grupo de risco. Em relação aos pré-diabéticos ou aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum alterada, essa pessoa também já está no estado pró-inflamatório, mas ela não entra no grupo de risco do diabetes. A definição de diabetes não entra o pré-diabético, ou seja, a glicose de jejum alterada. A síndrome plurimetabólica é uma outra entidade que pode ter diabetes junto ou não. Normalmente essa pessoa tem uma cintura grande, então ela tem a barriga muito maior do que o quadril, ela tem descontrole do colesterol, ela tem descontrole da pressão e tem descontrole do triglicérides. Para o coronavírus, o maior grupo de risco, além dos idosos acima de 60 anos, são as doenças cardiovasculares. Então, essa pessoa também deveria se cuidar mais. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Falamos do risco da diabetes no coronavírus, né? Que é um fator de risco muito grande aqui no Jornal da Rede Alesp de hoje, sempre ao vivo, com uma programação muito especial para você.